Vamos ler a Bíblia e o texto está em Josué, capítulo 6, verso 7. Deus tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, continua falando com os meus irmãos, para a glória do teu nome, Deus. Só o Senhor sabe o que eles precisam ouvir. E eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor agora. Espírito Santo, me inspira, me ilumina, me dá graça. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Josué 6, 7. Meus irmãos, olha, já conversamos sobre o texto 5 quartas-feiras. Hoje é a sexta e a semana que vem nós vamos encerrar. Eu já conversei com você e já falei bastante, aliás, valorizando o comportamento. Eu acho importante a gente entender. A bênção, ela deve ser uma bênção na nossa vida. E nós devemos estar prontos e preparados para recebermos a bênção e sermos abençoados com a bênção. A bênção, ela não pode trazer, a Bíblia diz, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dor. Então, se eu estiver sendo abençoado por Deus, não faz sentido eu empobrecer, em qualquer sentido, não faz sentido eu empobrecer. Se eu estiver sendo abençoado por Deus, não faz sentido eu sentir dores, ficar pesado. Não faz sentido, não faz. Que vai na contramão da palavra. A palavra diz, a bênção ela enriquece e não traz dores. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela vai acontecendo e desenvolvendo na nossa vida de maneira natural, mas através do sobrenatural. Então, nós nos reunimos aqui para ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Quem prega é o pastor. O pastor é um extraterrestre, alguma coisa parecida. Não, o pastor é uma pessoa simples como qualquer um dos irmãos aqui no templo ou pela transmissão. Paga a conta, se alimenta, chora, sorri, brinca e assim por diante. Mesma história. Só que Deus está falando conosco porque a palavra de Deus está sendo ministrada nesse momento. Desde o início do culto, na verdade. Então, de maneira sobrenatural, Deus vai agindo em nossa vida e vai nos preparando. Veja, vamos ler o texto. É um texto hoje mais longo do que os últimos que nós fizemos a leitura, mas porque ele mostra uma parte toda da história. Ordenou ao povo, verso 7, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Já falamos de soldado armado, já falamos de sacerdote, já falamos de trombeta, já falamos da arca, falamos desses elementos todos. Agora nós vemos eles andando, marchando. Verso 9 diz, os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. Então veja, que conforme a orientação havia sido dada, assim eles estavam fazendo. Os soldados estavam armados e estavam marchando. Eles estavam marchando à frente dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham em suas mãos as trombetas, mas eles estavam tocando as trombetas. Você vê que agora a ação ela começa a ser colocada em prática. A orientação começa a ser colocada em prática. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo,
não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Veja que eles estavam armados, veja que eles estavam marchando, vejam que eles estavam com as trombetas, mas eles estavam com a boca, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. O restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez. Voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã. Marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Pronto, eu paro aqui. E eu te convido a pensar no texto debaixo de uma ótica, a ótica da disciplina. Era um povo que estava disciplinado. Eu comentei ontem na célula. Eu imagino que os demais líderes que tiveram células ontem também comentaram de forma muito parecida. E quem vai falar no sábado vai falar também mais ou menos dentro da mesma instrução. Foi trazido o rapaz na cama. Mas o texto não fala se o rapaz era gordinho ou era magrinho. O texto fala que vieram 4 trazendo um rapaz na cama, carregado. O texto, agora a gente tem que ir pensando, na minha opinião, né? A gente deve de fazer a reflexão e pensar algumas coisas. O texto não diz que eles vieram reclamando. Não diz. Não diz quanto eles caminharam até Jesus. Não diz. Não diz o texto, irmão, se aquela pessoa que estava na cama era uma pessoa reclamona ou não. Porque tem gente que é reclamona, não tem? Você conhece alguém reclamão? Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que está sendo ajudada e está reclamando. Tem. E a Bíblia fala assim, é melhor morar na beira do caminho do que morar com uma mulher rixosa, reclamona. Então nós não temos nenhuma irmã reclamona hoje aqui, não, tem? Tem irmã, as irmãs reclamonas vieram hoje? Diga amém. Tem algum irmão reclamão aqui? Os irmãos reclamão falam aleluia. Não tem. Aleluia. De manhã tinha umas pessoas reclamonas. E nós conversamos. Falamos da importância de não ser reclamão. Falamos da importância, né? Por que você está falando disso? Eu estou pensando junto com você no texto. O texto fala que eles marcharam armados, marcharam tocando trombeta, eles marcharam com a arca, mas eles marcharam com a boca. A muralha ainda não havia, mas eles estavam com a boca. Isso a gente tem que aprender com eles. A gente tem que aprender com eles, irmão.
Senão a gente começa a ficar sendo aquele reclamão, aquela reclamona. Aquela mãe reclamona que reclama de tudo. Aquele pai reclamão que reclama de tudo. Aquele homem, aquela mulher que reclama de tudo. Aquele patrão que reclama de tudo. Aquele funcionário, aquele colaborador que reclama de tudo. Aquele amigo, aquela amiga que reclama de tudo. Aquela ovelha que reclama de tudo. Se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos nos tornando pessoas reclamonas. Então o texto mostra lá, estou falando da lição de ontem da célula. O texto mostra, eles caminharam, não sabemos quanto eles caminharam, só sabemos que eles caminharam até chegar diante de Jesus. Eles carregaram o rapaz, não sabemos se o rapaz era pesado, era leve, se era um rapaz resmungão, se era um rapaz de boa, não sabemos, porque às vezes pode ser um rapaz resmungão. Tá levando ele na cama aqui, está falando, vai mais devagar, está balançando. Tem gente que reclama de tudo, não sabemos nada disso. Nós sabemos que aquele rapaz foi colocado diante de Jesus, e tendo sido ele colocado diante de Jesus, a história dele foi mudada. Então, eu acho interessante que o link de ontem com hoje, olhando histórias, pessoas caminhando, pessoas marchando em direção a um milagre. Enquanto o milagre não acontece, o que eu faço? Nós cantamos agora há pouco uma canção, está chorando por quê? Enquanto o milagre não acontece, eu vou ficar chorando, eu vou parar. Eu me lembro da história da Ana, que queria ter filho, ela não podia ter filho. Aí a Penina tirava sarro dela, zombava dela, falava, eu tenho filho, você não tem filho. Você não tira sarro dos seus amigos não, né? Não vá fazer isso. Mas a Penina fazia. Eu tenho filho, você não tem filho, eu tenho filho. A Ana chorava. A Ana chorava, Gleice. Ela chorava. A Ana nem comer, ela estava querendo comer. A Ana estava entrando num estado de depressão, de angústia profunda. Por quê? Ela queria uma resposta, mas a resposta ainda não havia chegado. E é nisso que nós temos que tomar o nosso cuidado. Você está aí com o seu material da queda das muralhas. A muralha talvez ainda nem caiu por terra. Você não está vendo ainda a muralha no chão, mas Deus já falou, a muralha vai cair. Eu tenho colocado na sua mão Jericó, tenho colocado na sua mão os soldados, eu tenho colocado na sua mão a chave da cidade, tudo está na sua mão. Com outras palavras, Deus já nos deu a palavra, já no primeiro dia, eu estou entregando para vocês a vitória. A vitória já está liberada sobre a sua vida, irmão. Do mesmo jeito que a vitória já estava liberada sobre a vida deles. Mas antes deles tomarem posse do milagre por completo, eles tiveram que aprender algumas coisas, como nós estamos aprendendo. Entre tantas coisas, eles tiveram que aprender a ficar com a boca. Aprender a ficar com a boca fechada. Aprender a esperar. Imagine lá no meio deles. Olha, a primeira, a segunda, a terceira vez, a quarto dia, eles caminharam uma volta só. Imagine, irmão, imagine. Olha, nós aqui num grupo de pessoas, se for para a gente fazer alguma coisa, você viu a criançada, os juniores e as crianças, para eles saírem, o mercadão que eles fizeram? Você viu? Parecia que estava vendendo peixe lá, lambari, corimbatá, filé de pescado. Meu Deus do céu. E os irmãos do lado, quanto que é, quanto que não é? Passa Pix, passa cartão, os irmãos doidos para comprar. Imagine eles com muita gente. E alguém fala assim, nós vamos caminhar em volta da cidade, em volta dessa muralha. Quem tem trombeta na mão vai tocar, quem tiver com a arma na mão vai estar ali preparado para qualquer situação, mas todos nós teremos que ficar com a boca fechada. Imagine, vamos tentar imaginar, irmão. Vamos tentar imaginar um grupo de pessoas, porque isso é sozinho nós até ficamos ali e tal, na nossa. Eu lembro há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu fiz ressonância magnética na cabeça.
Meu Deus, alguém já fez? Jesus amado, é só Jesus na causa, né? Eles põem aquela máscara que parece do Jason na gente, sabe? Eu me senti o Jason. Apertadinho, entrou na gaveta assim, falei, só faltava agora entrar na gaveta essa hora do dia. Ai meu Deus, o coração. Quando a médica falou de eu fazer a ressonância, ela falou, não tem problema, né? Eu falei, doutora, o meu coração já está disparado, já agora. Você está falando aí, eu já estou com o coração explodindo. A sorte que eu sou corintiano. E o coração do corintiano é um pouco mais forte, porque ó, ninguém merece, né, irmão? Mas esse é um outro assunto. Tudo bem que o Corinthians agora voltou a ganhar de novo. Mas esse é um outro assunto, deixa para lá. Fui lá fazer a ressonância e eu tinha que ficar quieto, não se mexa. Eu quietinho, parecia que tem um Tom trabalhando com a picareta do lado da máquina lá, aquele barulho, aquela coisa de maluco, e eu tendo que ficar quieto, não podia falar. E o desespero, dei uma abrida de olho assim, falei, vou olhar para ver se tem alguma coisa aqui perto. Só vi a tampa em cima da minha cabeça, assim, ai, que desespero. Falei, eu vou cantar. Comecei a cantar corinho. Cantei uns 250 corinhos. Falei, agora chega de corinho, agora eu vou cantar as músicas que eles cantam de domingo, as músicas mais novas, tal, né? Cantei tudo, irmão. Chegou uma hora que eu não sabia mais música nenhuma. E para ajudar, o médico ainda falou, a pessoa que estava acompanhando, falou, o que a médica pediu, nós vamos precisar, era 15 minutos, mas nós vamos precisar de mais 10 minutinhos para ver 25 minutos dentro daquele negócio. Chegou uma hora, eu estava cantando Tunico e Tinoco, Trio Parada Dura, eu já não sabia hino nenhuma. Tem hora que nós temos que ficar com a boca. Mas é fácil? Não é fácil. É difícil. É difícil porque você está querendo ver o resultado no casamento. Você está querendo ver a muralha que se levantou dentro do casamento, ela caída por terra. Mas enquanto a muralha não cai, aí o que você faz? Por isso Deus está conversando com a gente. Ele está dizendo assim, ó, fica na sua. Fica na sua, não fala nada. Tem hora que dá vontade de falar, dá ou não dá? Ou só eu que tenho vontade de falar? Tem hora que eu olho para a Márcia, eu falo, eu vou falar. Aí depois eu falo, melhor eu não falar, melhor ficar quieto, que senão a coisa vai ficar feia. Dá vontade de falar ou não dá? Só eu que tenho vontade, tem hora de falar. Alguém tem vontade de falar aqui? O povo que tem vontade de falar. Os que não levantou a mão não pensam que eu não acredito, não. Que eu estou acreditando, eu não estou acreditando, não. Que tem hora que a gente quer falar, irmão. Mas enquanto a muralha não cai, o texto mostra, né? O texto, nós estamos com a Bíblia aberta. A orientação era, fica com a boca fechada. Enquanto nós estamos em silêncio, Deus está... fala para quem está pertinho de você. Enquanto você está em silêncio, Deus está trabalhando. Confie nele, confie, irmão. Confie, vale a pena. Eu sei. Talvez para você esteja sendo difícil. O tempo não vai te vencer. Você não será vencido pelo tempo. E eu sei que o tempo ele é cruel. Eu sei que o tempo ele não é algo fácil para nós administrarmos, porque às vezes, olha, outro dia nós conversamos do rapaz que estava paralítico, 38 anos, imagine, 38 anos esperando uma resposta, mas durante 38 anos, Jean, 38 anos ele estava ali, esperando a resposta, até que a resposta dele chegou. Aleluia. Aquela mulher, 12 anos, fluxo de sangue, corria sangue pelo corpo dela, gastou dinheiro com o médico, gastou dinheiro com tudo que você imaginar que tivesse na época, ela gastou dinheiro, não resolvia, e ainda, além de não resolver, ainda a Bíblia diz que a situação cada vez mais piorava. Mas ela vai e ela
vence a multidão, ela dribla a multidão, ela toca na roupa de Jesus. E ali a resposta dela chega. 12 anos. 12 anos. Você vê, irmão? Fale para quem está pertinho de você. O tempo não vai te vencer. Talvez eu estou conversando com pessoas aqui que estão esperando um milagre acontecer durante algum tempo já. Eu comentei de manhã, minha irmã falava de Jesus para mim. Minha irmã Cristina. Ela falava de Jesus, vamos para a igreja, vamos. Falava, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Eu era tonto, né? Com todo respeito aos tontos, mas eu era tonto. Eu achava que religião que ia salvar. Eu tenho a minha religião, você já tem a sua. E ela falava, viu? Tá. Até que chegou uma hora, a muralha ainda estava em pé. Chegou uma hora que o Espírito Santo falou para ela, pare de falar. Fique com a boca. E ela parou de falar. Mas ela não parou de orar. Eles pararam de falar, mas eles não pararam de marchar. Eles pararam de falar, mas eles não pararam de trocar a trombeta. Eles pararam. Não, silêncio, não fala nada. A minha irmã parou de falar. 1h do dia, deu a minha dor de barriga, que dava todo dia aquela dor de barriga, aquela angústia, aquela depressão, aquela vontade de morrer, aquela luta que eu estava passando. Em um dado momento do dia, eu falei, se aquele Jesus que minha irmã, a muralha começando a cair por terra, aquele Jesus que minha irmã tanto fala, pode resolver alguma coisa, traz ela aqui em casa que eu vou na igreja com ela. Eu nem sabia que era dia de culto, irmão, porque a gente, antes de conhecer Jesus, a gente não sabe dia de culto, não sabe horário, não sabe nada. Eu não sabia. Mas eu falei, acabei de falar, minha irmã apareceu em casa. Acabei de falar. Aí ela apareceu em casa, falei, onde você vai? Vou na igreja. Você vai na igreja, então espera que eu vou com você. Ela assustou. Falou, o quê? Só faltou ela falar, não vai, eu cansei de convidar, você não foi, agora você não vai também. Só faltou ela falar isso. Tá bom. Enquanto ela falava, parece que nada acontecia. A hora que ela ficou com a boca fechada, Deus operou um milagre. Deus está falando com alguém aqui, tenho certeza disso. Deus está falando com alguém, de repente, que está falando, está enrolando a banana no jornal. Enrolando o caqui no jornal, pondo vinagre na cabeça do caqui. Quem já colocou vinagre na cabeça do caqui aí? Deixa eu ver. Enrolou a banana no jornal, para madurar mais logo. Você colocou, embrulhou, né, Daniel? Quero que fique pronto logo, quero que amadureça logo. Deus está falando com o povo que coloca vinagre na cabeça do caqui, com o povo que embrulha a banana no jornal para amadurecer mais rápido. Era assim. Então, olhemos o texto. O povo foi obrigado a marchar com a boca fechada. Tem hora que é assim, irmão. Tem hora que é desse jeito. Tem hora que você ficar brigando lá com o patrão, com a patroa, não vai resolver. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa colocar sua confiança em Deus. Você precisa acreditar que o Espírito de Deus é aquele que convence. Às vezes nós com palavras nós não conseguimos fazer muita coisa, mas o Espírito Santo, às vezes ele nem fala nada, ele só direciona a cabeça da pessoa para um determinado lugar, para uma determinada frase, pronto, mudou, destravou, caiu o véu, caiu tudo. Então quando Deus está trabalhando é diferente. Aqui eles estão em silêncio, estão rodeando. No 7º dia, eles dão 7 voltas, 6 dias uma vez por dia. Imagine,
Imagine se um olhava para o outro e um não falava, não pensava. Talvez devia ter alguém que tivesse reclamado. Até ontem era uma volta, agora é 7 voltas. Será que não tinha? Irmão, vamos falar a verdade, vamos pensar. Eles eram gente como nós. Eles eram gente como nós. Se fosse nós ia falar um pouquinho só. Sim ou não? Ia reclamar? Sim ou não? Até agora não podia falar nada. Agora, 7 voltas. E depois, mas nós não vamos entrar nessa parte hoje. Depois eles têm que gritar. Primeiro eu não posso falar, agora eu tenho que gritar. Você vê como que Deus trabalha? Eu acho muito joia. Que nós vamos olhando Deus amadurecendo o povo para receber a vitória. Vou falar de novo, para você agarrar sua bênção, e eu estou finalizando para a gente orar e ir embora para casa. Deus está amadurecendo o povo para o povo receber a vitória. Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando, irmã. Enquanto a muralha não cai, e Deus ensina com isso, que a muralha não cai por causa do grito. A muralha não cai por causa da fala. A muralha cai porque Deus põe a muralha por terra. Não somos nós que fazemos a muralha cair. Quem derruba a muralha é Deus. Deus nos prepara para que na hora que a muralha esteja no chão, nós tomemos posse de tudo o que nós temos direito. Deus está nos preparando para grandes respostas, grandes conquistas. Que Deus te ajude, irmão. Que Deus te abençoe, irmã. Talvez hoje para você ouvir uma palavra como essa, não seja algo tão fácil, tão agradável, porque eu sei que às vezes nós estamos habituados a reclamar. Mas, vou dar um outro exemplo bíblico e vou encaminhar o final da conversa. Moisés, os israelitas, o Mar Vermelho e os egípcios. E o povo começou a falar com Deus. Com Moisés, e Moisés foi falar com Deus. Viu, não dava para deixar nós morrer lá no Egito mesmo? Nós podíamos morrer lá no Egito. Se nós morrêssemos lá, pelo menos lá nós teríamos um lugar para ser enterrado. Agora aqui, onde que vão enterrar a gente? Nós vamos ficar aqui. Eles começaram a reclamar, e Moisés foi falar com Deus. Deus, eles estão reclamando. Eles estão reclamando. Deus fala com Moisés e dá uma palavra para Moisés compartilhar com o povo. Diga ao povo que marche. E antes ele fala assim, aquietai e vede o livramento. Quando nós estamos quietos, nós temos condições de visualizar, conseguimos enxergar coisas que na agitação nós não enxergamos. Então Deus está dizendo para nós assim, viu? Aquietai-vos e vede o livramento. Aqui, fica quieto, fica calmo. Vai chegar a resposta, a muralha vai cair, o milagre vai acontecer, sua bênção vai chegar. Mas fica calmo, enquanto isso fica na sua. Enquanto isso vai dando glória, vai dizendo aleluia. Enquanto isso vá entregando para Deus toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. Vamos ficar em pé, todos nós em pé. A palavra de hoje, de ordem hoje é: marche e marche em silêncio. Silêncio. Vai ali, você e Deus. Deus, eu ainda não estou vendo com os olhos da carne, mas os olhos da fé já podem contemplar a minha vitória. Deus está trabalhando. A Bíblia diz: não tosqueneja aquele que te guarda. Ele não dorme. Ele está o tempo todo olhando, cuidando de você. Feche seus olhos. Pega seu papel aí, para nós entregarmos o 6º dia para Deus. E converse com Deus agora. Converse, fale para Ele: Deus, obrigado, Deus. Agradeça por essa palavra. Agradeça por Deus falar com você. Falar, viu, fica firme, fica firme. Fica quieto, não reclama, não murmura, não questiona, não briga.
Às vezes nós acabamos querendo questionar, murmurar, reclamar, brigar. Não, eu vou falar, eu não vou ficar quieto, eu não aceito. Deus está mandando dizer assim, ó, fica pianinho, porque eu estou trabalhando. A muralha, ela vai cair. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de reflexão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse exemplo, meu Deus. É um exemplo tão importante para nós pensarmos, porque eles tiveram que estar fazendo do jeito que o Senhor orientou. Primeiro, uma volta por dia, em silêncio. Não podiam falar nada, não podiam fazer barulho. É difícil, mas é possível. Depois eles tiveram, Deus, que esperar mais um dia, 2 dias, 3 dias. O Caleb conseguiu esperar, ele conseguiu vencer. 40 anos se passaram até que a promessa se cumpriu na vida dele. Talvez essa pessoa está aqui, Deus, e tem uma promessa na vida dele, uma promessa na vida dela, só que a promessa ainda não aconteceu, e o tempo está tentando essa pessoa para que ela reclame, questione, murmure, talvez até mesmo se desvie da presença do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus: o tempo não vai vencer meu irmão, o tempo não vai vencer minha irmã. A disciplina e a orientação que o Senhor tem nos dado todas as quartas-feiras nessa escola de fé fará toda a diferença na nossa vida. Nós não apenas vamos receber a nossa bênção, não apenas vamos receber o nosso milagre, não apenas veremos a muralha cair por terra, mas nós desfrutaremos do nosso milagre em nome de Jesus. Estão contados os dias e as horas para que o milagre se manifeste na vida, na casa, na família desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Diga amém. Diga